Olá, aqui é Felipe Mendonça e ontem a gente assistiu mais um capítulo triste na história do Brasil. Uma operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foi responsável pela operação mais letal da história. A operação policial criminosa ordenada pelo atual governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, resultou num massacre criminoso que ceifou a vida de 24 pessoas e de um policial, além de espalhar terror na casa de moradores em plena pandemia. Isso aconteceu, é bom lembrar, mesmo com a decisão do STF que limita ações policiais em comunidades por conta da pandemia. E essa decisão, por óbvio, não foi respeitada pela Polícia Civil do Estado do Rio. O massacre mostra a continuidade por parte de Cláudio Castro desse programa de morte que é estruturalmente racista, que viola sistematicamente territórios de favelas, como bem tem apontado inúmeras organizações de direitos humanos e de coletivos negros, de negros e negras. Além disso, correm aí aos montes na internet imagens de policiais civis alterando a cena do crime, por exemplo, removendo corpos durante a chacina. São imagens lamentáveis, com muita tristeza que a gente assistiu tudo isso em tempos tão difíceis. E justamente comovidos, a gente aqui no Chutando a Escada conversou e a gente decidiu que, em solidariedade aos moradores da favela do Jacarezinho, a gente decidiu repostar um dos episódios mais importantes do Chutando a Escada, que foi um gravado com o advogado, o cofundador do Instituto de Defesa da População Negra e também o ativista do Jacarezinho, o Joel Luiz Costa. O episódio é chamado Controle de Corpos Pretos. Bom, o Joel, ele tem sido uma das principais vozes, não apenas agora na denúncia da chacina, mas também denunciando todo o histórico de política de morte colocada em prática contra o povo preto por meio da guerra às drogas. E ontem a gente acompanhou horrorizados as inúmeras denúncias feitas pelo Joel na sua conta no Twitter, enquanto ele percorria a comunidade do Jacarezinho. Num dos vídeos do Joel, ele diz o seguinte, abre aspas: andamos pelo Jacarezinho, entramos em 5 ou 6 casas e vimos a mesma dinâmica. Casas arrombadas, tiros, execuções. Não tem marca de troca de tiros, é execução. O menino morreu sentado em uma cadeira, isso é execução, é cruel, é barbárie. Fecha aspas. Bom, Joel, a gente chorou junto com você e a gente gostaria de manifestar aqui toda a nossa solidariedade à comunidade do Jacarezinho. Aproveito para divulgar também um ato em solidariedade ao Jacarezinho que ocorrerá amanhã em São Paulo, no dia 8, às 17 horas, no vão livre do MASP, lá na Avenida Paulista. O ato está sendo chamado pela Coalizão Negra por Direitos. Eu recomendo que você siga também a Coalizão Negra por Direitos no Twitter e fique atento aí nos atos que estão sendo chamados Brasil afora. Talvez tenha aí um na sua cidade, no teu estado. Não deixe de ir, leve seu álcool em gel e a sua máscara. A gente recomenda muito que você escute a conversa que foi gravada 2 anos atrás, essa que a gente vai tocar aqui agora com o Joel, e preste muita atenção, porque infelizmente de lá pra cá nada mudou. Todo o nosso apoio ao Joel, toda a nossa solidariedade à comunidade do Jacarezinho. Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Nunca deu nada pra nós, caralho. Nunca lembrou de nós, caralho. Nunca deu nada pra nós, caralho. Nunca lembrou de nós, caralho. Sou tempestade, mas entrei na mente tipo Jingle, xinguei. Quem diz que mina não pode ser sensei? Jinguei, sim sei, desde a Santa Cruz. Playboys, deixei em choque tipo Racionais. Hey boy, tanta ofensa, luta intensa, nega minha presença. Chega, sou voz das negas que integra resistência. Truta, rima, conduta, surda, escuta, vai vendo. Tempo das mulher
veneno. Sistema é paia, gasta, rata, Cláudia que não raia. Basta de globeleza, firmeza, mofaia. Rima pesada, vasta, eu falo mesmo igual Tim Maia. Devasta esses otários, tipo calendário maia. Feminismo das preta, bate forte, mó treta. Tanto que hoje cês vão sair com medo de Drica Barbosa, não se esqueça. Se os outros é de tirar o chapéu, nós é de arrancar a cabeça. Mas, sem identidade somos objeto da história. Então tá, cara, você tava falando aí que você tinha gravado com o pessoal de São Paulo, bicho? Então, não, na real, assim, tipo, agradecendo o convite, né, pô, muito bacana estar nesse espaço de troca, sobretudo esses espaços que são fora dessas áreas já ocupadas, né, falar pra galera além do direito, falar pra galera de temas variados, é muito importante. E é muito importante falar de drogas, fazer um recorte racial, porque o que tem de galera branca especialista em drogas que não faz recorte racial e aí só olha o próprio umbigo, tá foda. Hoje eu ouvi um podcast hoje que sangrou os ouvidos, porque só é isso, 1h30 de podcast, o cara racializou o debate em 6 momentos só, não dá. Mas assim, bacana, eu tô falando que eu tenho um grupo de paternidade que eu faço parte, e a maioria é uma galera de São Paulo, de vários, digamos, espaços e profissões. E a gente estava comentando outro dia sobre um podcast que vocês fizeram com uma participação muito foda. Eu me fugi o nome da pessoa aqui, mas foi um debate lá que rolou, eu lembrei na hora. Então, assim, a visibilidade tá fluindo, tá bem. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, cara. A gente fica muito honrado de ter você aqui. Eu, particularmente, te conheci pelo Twitter, né? Eu cheguei até seu perfil por conta de um fio que você escreveu contando a sua história, e eu não lembro se depois ou antes disso a sua história foi contada também pelo Intercept, né? Eu acho que você escreveu um artigo lá contando em primeira pessoa o que rolou. E agora teve uma matéria grande também sobre a sua história e sobre a sua atuação profissional no G1, não é isso? No UOL. No UOL, isso, no UOL, uma matéria longa, né, contando um pouco a sua atuação. Mas eu queria começar esse bate-papo, cara, pedindo para você se apresentar aí pros nossos ouvintes, contar um pouco da tua atuação profissional, quem é você, enfim, falar um pouco aí da sua atuação. Então, cara, eu sou um homem preto de 30 anos, da favela do Jacarezinho, natural da favela do Jacarezinho, sou advogado criminal do Fórum Grita Baixada, que é um movimento social que discute a segurança pública e direitos humanos da Baixada Fluminense, um território super invisibilizado aqui no cenário carioca. Sou membro da Reforma, que é uma rede jurídica que pauta uma reforma da política de drogas, sobre um viés de respeito às liberdades individuais, respeito aos danos que a guerra às drogas causou, sobretudo na população negra, e também o respeito da utilização da cannabis com viés medicinal, porque salva vidas, está cientificamente provado que salva vidas, e a gente insiste num debate moral que na verdade mata de duas formas, né? Mata na guerra às drogas, que você tem um remédio que mata mais que a doença, e mata ao privar pessoas doentes de um tratamento realmente efetivo. Eu sou coordenador no pré-vestibular comunitário no Favela de Jacarezinho também, uma galera jovem e totalmente gratuito. E atuo nessas frentes aí. Escrevo na coluna na Agência de Notícias de Favelas também, semanalmente. Até então são as coisas que eu tenho feito. Pouca coisa, né? e tem um escritório, né? Você tem um escritório. Eu tenho um escritório dentro da Favela de Jacarezinho, onde vem 80% dos meus clientes. E aí tem essa advocacia aí de trincheira, né? De base e bem popular. A minha visão do direito, da minha atuação enquanto advogado, por ser de origem favelado, por ser um homem preto, por ser vindo de uma família que meu pai foi traficante de drogas durante 30 anos, e só assim a gente teve acesso a um estudo minimamente digno, só com esse subterfúgio, digamos, né, esse subterfúgio ilícito e tal, mas foi o que deu para ser feito, e graças a ele que eu estou aqui falando com você nesse momento. Eu entendo que a minha advocacia na favela do Jacarezinho é como se fosse um retorno por todas essas oportunidades que eu tive, que na real eu sou muito privilegiado, né? Você pensar quantos caras pretos na favela têm curso superior, sobretudo no direito, que é uma área politizada, tem pós-graduação, tá dando aula, tá ocupando esse espaço. É uma história muito ímpar, né? Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca
Nunca lembrou de nós, carai. Ô Joe, e antes da gente entrar pro papo, desculpa aí, Geraldo, te cortar rapidinho, é que você conhece o Rio de Janeiro bem melhor do que eu, Geraldo, e talvez muitos ouvintes não conheçam o Rio de Janeiro como eu, né, tão bem, né? E eu queria que você contasse para mim rapidinho, o Jacarezinho, então, é uma favela do Rio de Janeiro, é um lugar que fica exatamente aonde, só para a gente entender um pouco da onde você está falando. Você citou o Jacarezinho 2 ou 3 vezes na sua apresentação, então o que é o Jacarezinho? Eu vou citar mais umas 25 até o final do podcast, porque é minha paixão, assim, não à toa eu tenho tatuado no antebraço direito, é minha razão de existir, assim, somado aos meus 2 filhos, é minha favela. Sou bem bairrista, é o melhor lugar do mundo. E é uma favela localizada na zona norte do Rio, assim, mais especificamente entre Maracanã, Riachuelo, Caxambi e Del Castilho. Fica, né, é bem localizado, fica 4 estações de metrô do centro, 2 estações do estádio do Maracanã, e é uma favela que mescla partes planas e morro, né? Tem uma geografia bem peculiar. Ela tem uma estimativa de 50 mil moradores, né? Os dados do censo IBGE de 2010 trabalhavam com 36 mil. Só que a gente sabe que os dados são extremamente subnotificados, porque é a partir dos dados desses dados de população que o Estado implementa políticas públicas, né? E a gente sabe do desinteresse do Estado em implementar políticas públicas de qualidade nessas áreas periféricas. Então, assim, a gente trabalha hoje com pelo menos 50 mil pessoas de estimativa. A gente, no caso, associação de moradores, lideranças comunitárias e tudo mais. Então, é uma estimativa de 50 mil pessoas. Se falando de, favela única, um território específico, e não um conjunto de favelas como o Complexo do Alemão, como o Complexo da Maré, a gente tem o Jacarezinho como a segunda ou terceira. Está entre as 5 maiores favelas da cidade, né? Perde, com certeza, para Rocinha e agora para Rio das Pedras. Mas, no geral, ela é população, né? No critério de quantitativo populacional, ela está entre as maiores da cidade. E aí você pensar que 75%, pelo menos, da cidade no país tem menos de 50 mil habitantes, um território que ocupa fisicamente o espaço menor que o de um bairro, e você tem população de uma cidade, você imagina como que é a dificuldade de gerir, de viver nesses espaços, pela ausência de política pública, dificuldade mesmo de convivência da galera, porque é isso, é muita gente, pouco espaço, é uma vida muito louca. O Joe, eu vou fazer umas perguntas meio óbvias aqui para você, cara, mas acho que no sentido educativo aqui da nossa audiência, né? Vou levantar umas bolas aí para você cortar. Acho que boa parte do nosso papo você já até adiantou um pouco aí, falou de política de drogas, etc. A gente chega lá, mas você mencionou aí a sua atuação como advogado no Jacarezinho, né? Ou para a população do bairro, da comunidade aí. A gente, supostamente, pela nossa Constituição, todo mundo tem direito à defesa, né? Existe aí uma defensoria pública, etc. Explica pra gente um pouquinho por que esse seu trabalho ele é tão importante, ele é tão diferenciado. Você está suprindo uma função do Estado, né? Que, suponho eu, o Estado não desempenha, né? Olha, a gente tem na Defensoria Pública do Rio uma galera que faz um trabalho muito bom, assim. A gente tem até grupos como no COR, no DED, que são muito, muito próximos dos movimentos sociais. Eu tenho, digamos, um contato direto com uma boa parte dos defensores que fazem esses grupos específicos da temática de direitos humanos e respeito às liberdades individuais, violência de gênero e tudo mais. Mas, na real, é uma galera que não dá conta da demanda, assim. Eu costumo sempre falar para meus clientes, eu não fico desestimulando ninguém a se socorrer na defensoria pública. A gente sabe que financeiramente está difícil para todo mundo. E, assim, por mais que eu relativize algumas formas de pagamento e tudo mais, mas tenho contas para pagar e deixo filho para criar. A questão da defensoria pública, eu deixo muito claro para meus clientes e passando para vocês, é realmente a demanda com a quantidade de profissionais de lá disponíveis, sabe? É muito processo para pouca gente. A gente tem no Rio de Janeiro em torno de 45 mil presos, sabe? É muito processo. E assim, não são 45 mil processos.
Porque tem preso que tem 3, 4 processos, 5 processos. A última vez que eu tive relação a dados assim, mais, digamos, confiáveis, já tem em torno de quase 2 anos, o Brasil tinha 100 milhões de processos, sabe? Era um processo para cada 2 pessoas. E é uma parada muito bizarra, assim, no modo geral, né? Não na área criminal, de modo geral. Então, assim, é um volume muito grande. E aí o que a gente faz, o que eu busco fazer, é de ser alternativa entre não ter advogado e socorrer na Defensoria Pública e saber que não tem como ela dar o trato devido para aquele caso. Porque, assim, tem 2 informações muito importantes. Primeiro, a advocacia é uma parada elitizada. Advogado é um grupo bem bizarro. Tem uma pesquisa da FGV com a OAB que mostra quem são as pessoas que estão, que estão passando, se formando, exercendo a advocacia. Boa parte é uma galera com mais de 5 salários mínimos, sabe? Se eu não me engano, a maioria é uma galera de 3 a 5 salários mínimos e uma boa parte é uma galera com mais de 5 salários mínimos. Cara, assim, de renda per capita na família, é muito dinheiro se comparar. Que a média do salário no Brasil é R$ 1.600, R$ 1.800. Se botar uma galera que tem uma família que ganha 6, 7, 8, talvez para alguém que está mais falta e ganha 10, ela acha, mas só isso, só 6, 7, 8, cara, a média do Brasil é R$ 1.600. Então, assim, se a gente olhar a nível nacional, é uma galera elitizada, sim, sabe? Eu mesmo, a partir do momento do meu pai teve essa digamos, esse trampo na vida que ele escolheu e teve a possibilidade de tirar a gente da favela, eu venho financeiramente de uma classe média. Então, assim, eu não fujo essa risca. Eu não tenho minha origem na favela, mas eu sempre faço recorte. Eu não sou exemplo de superação nenhuma. Eu tive um pai maravilhoso que me pagou os estudos e por isso estou aqui conversando com vocês. Porque se fosse depender do serviço público, possivelmente eu não teria, né, conseguido uma educação de qualidade a ponto de chegar nesse ponto, né, de chegar nesse estágio. Então, assim, é o seguinte, é uma galera que está elitizada. Então, é uma galera que cobra caro. Então, pro trabalhador ferrado que está ali vendendo pão e tal, fudido mesmo, vamos imaginar que essa galera vai pagar 10, 15 mil no processo, sabe? É difícil. E aí tem processos, cara, que é onde eu quero chegar. Tem processos que, por mais que a defensoria seja extremamente técnica e bem preparada, ela não consegue dar atenção devida. E às vezes a questão não é a técnica do advogado, de experiência, de captação, de especialização, mas não, é atenção devida, pegar o processo, botar no colo e ver os buracos no processo. É o dia a dia, é conversar com a família, é pegar um detalhe. Por exemplo, eu tive um processo aqui no Jacarezinho, Manguinhos, na verdade, favela aqui do lado, em que o cara ficou preso 8 meses, até o último, eu falei no Twitter sobre ele. Ele ficou 8 meses e foi absolvido no final. 8 meses preso e eu consegui a absolvição dele. E é um caso muito bizarro, assim, um racismo, assim, claro, assim, tá claro. O maluco foi preso pela posse de um radiocomunicador, apenas. E o policial falou que, e a acusação dele era uma frase, que fulano de tal foi preso na posse de um radiocomunicador na frequência do tráfico. Apenas isso. E aí, Manguinhos, cara, é colado no Jacaré, sabe? Eu jogo bola lá desde meus 12 anos. Então eu conheço a geografia do local, eu conheço a estrutura, eu conheço a dinâmica da UPP lá e tal. E aí quando chegou pra audiência, eu fiz perguntas específicas com relação ao beco, inclinação do beco, em que parte do beco o cara foi alcançado, porque eu sei que o beco entra e ele tem uma curva no final à esquerda. E uma curva à direita, mas é uma área sem saída bem restrita. E aí o cara veio falar que ele foi pego no meio do beco, mas que não dava para vir da ponta. Eu falei, não, mas por que não dá? Porque o beco é reto, ele não tem inclinação. Ele tem uma curva no final, ele não tem uma curva na sua continuidade. Então, assim, enfim, são detalhes que fazem a diferença. E não é questão técnica, porque no final eu consegui absolver ele pela fragilidade das provas e por colocar os policiais em conflito o depoimento deles, sabe? Eles deram depoimentos que conflitavam entre um e o outro. E aí, graças a algumas perguntas muito capciosas, graças a detalhes específicos de botar o processo no colo, assim. Então é isso, o grande diferencial é essa parada. É você poder proporcionar um serviço bom, de qualidade, que o cara não vai conseguir pagar no asfalto e que a defensoria não vai conseguir atender porque não tem mão de obra para isso. Ô Joey, e você também logo no começo da sua fala mencionou sobre o recorte racial, né? Você falou, muitas vezes citam recorte racial de passagem e isso é um problema grave porque imagino que você entenda o recorte racial como um problema estrutural, não só do sistema
judiciário brasileiro, mas enfim, de toda a sociedade brasileira, né? Você acaba de fazer um relato muito interessante sobre a incapacidade que a Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro tem para, enfim, acolher todas as demandas, né? E não por falta de interesse ou por falta de capacidade técnica, mas por falta de estrutura mesmo, física, né? E também mencionou para a gente a importância de um trabalho meio que também militante, né? Que é o trabalho que você desenvolve. Se eu estou definindo dessa forma, se eu estiver errado, você, por favor, me corrija. Total militante. Mas, não, então estou entendendo certo, né? Mas eu queria voltar nessa questão, então, do recorte racial. Como que você enxerga isso no seu dia a dia profissional? Você acabou de citar um exemplo, né? Imagino que esse seu cliente que foi pego com rádio, imagino que ele seja negro, né? Também. Como que você lida, então, com isso que você chama de recorte racial? Beleza, assim. Vamos partir de uma análise da lei de drogas, que é aonde o Estado brasileiro mais consegue nos atingir enquanto, né, população negra, ou hoje a gente tem quase um terço dos presídios por pessoas respondendo a crimes relacionados a drogas, seja associação ou tráfico, ou o artigo 37 também, informante. E aí a gente tem que fazer uma contextualização histórica, no seguinte sentido, Felipe. E aí eu acho que é onde a galera branca peca. E hoje eu ouvi um podcast que o cara falou, como eu disse, sei lá, acho que 1h30, 1h20 minutos. E somente em 6 vezes ele racializou o debate. E não dá para você falar, sei lá, 90 minutos e você falar, sabe, passar por... Ele, assim, passou pela questão racial. Porque é o seguinte, a criminalização da maconha no Brasil, ela nasce no contexto de racismo, de projeto de povo, projeto de construção de país, projeto de controle de corpos pretos. Porque, assim, o Estado brasileiro se vale, historicamente, de mecanismos legais para controle de corpos, sabe? Então, assim, desde a lei de vadiagem, que ela é anterior à abolição, e aí, assim, o primeiro mecanismo legal de controle de corpos pretos desse país, obviamente, foi a escravidão, que perdurou por 388 anos. Então, assim, era legal. O brasileiro branco controlava corpos pretos legalmente mediante a lei de escravidão. Ok. Depois disso, tivemos a lei de vadiagem, que ela criminalizava a pessoa que, tendo idade para trabalhar e não tendo condições financeiras, né, digamos aí no caso seria patrimônio, para se manter, e não estivesse trabalhando, era punível com a detenção por 3 meses, até 3 meses, se eu não me engano. E aí eu te pergunto, quem no contexto de 1850, 1870, 1880, era uma pessoa livre, com idade para trabalhar, que não trabalhava, que não tinha dinheiro para se manter? Era a população negra liberta, seja o fujão, seja o que conquistou essa alforria, enfim, era esse negro. Então, assim, o negro preso, escravidão. O negro solto, lei de vadiagem. Depois disso, você tem a criação do samba, da capoeira, e aí, né, numa linha histórica, foram práticas que foram se sucedendo e todas dialogando com esse sentido. E é onde entra a lei de drogas nesse sentido. A questão de pensar, e aí a lei de drogas, aqui eu vou falar da maconha, mas é porque nasce com a maconha e depois você tem, obviamente, ela alcança todas as drogas, mas a maconha ela é muito simbólica porque era droga ou era substância que era praticamente exclusivamente consumida pelo povo negro apenas. Então, assim, no momento que você criminalizava o porte, o consumo e a venda daquela substância, você criminalizava exclusivamente o negro, porque era basicamente eles que consumiam. Até porque foram eles que trouxeram da África, em que pese seja o consumo da maconha pelo ser humano, seja uma prática milenar. E aí, nessa virada do século XVII para o século XVIII, século XIX para o século XX, 1800 para 1900, a gente tinha aí um grande movimento na sociedade brasileira que foi a abolição da escravidão. Então, você tinha uma quantidade significativa de negros alçada à condição de cidadão. Entretanto, a política de país, a política adotada por esse país aí, quem tem um mínimo de saber histórico, sabe que o Brasil viveu um processo eugenista muito grande ao longo do século XX, vive até hoje, mas ao longo do século XX ele foi muito intenso. Nesse contexto do negro entrando na condição de cidadão, o Estado precisava
de uma maneira de controlar esses corpos recém-libertos e também de que a condição de negro alçado a cidadão não interferisse nas relações raciais hierarquizadas já naquela época. Então, assim, é necessário que se mantivesse o branco como uma raça supremacista, controlando toda a sociedade, meios de produção, espaços, elites e tudo mais, e o negro inferiorizado, subjugado, desumanizado. E aí é nesse cenário que nasce a criminalização da maconha. Então, assim, hoje, desse podcast que eu vi, e que eu não vou fazer propaganda de podcast de homem branco falando besteira, Perfeito. O cara, ele traz aspectos religiosos, morais, que também existe. O Brasil é um país católico desde sempre. A nossa maioria é o maior país católico do mundo. Isso existe, mas não foi o grande norte, não foi o grande motivo da questão. Você pode mencionar, você não pode botar ele como se fosse um dos eixos. O eixo principal é o racismo. Por quê? Nesse contexto que eu estou falando, dos negros libertos, alçada a cidadão, e que não queria, o Brasil não queria uma movimentação nas relações raciais. Pelo contrário, o projeto de país era eugenista, era clarear a população. Tinha-se, inclusive, uma estimativa de que em 70 anos conseguiria clarear a população ao ponto de não existir mais negros ou negros retintos, em que você teria só brancos e caboclos, mestiços, que estejam. Ele não queria mais negros retintos, no caso, desculpa. Então, assim, dentro desse processo eugenista, a maconha entra como um subterfúgio, uma justificativa ou uma cortina de fumaça para alcançar esse povo exclusivo. Porque, como eu disse, a maconha veio da África nos negros, trazida pelos negros escravizados. Então, os objetivos foram pura e simplesmente controle de corpos pretos libertos, e aí uma coisa também muito importante, que é impedir a prática do curandeirismo, que era muito comum a sabedoria dos negros africanos curar doenças com a prática de ministrar substâncias do reino, né, animal. Tanto é que em 1890, a gente tem um Código Penal de 1890 que do artigo 156 ao 158, ele bate basicamente disso. Proíbe o curandeirismo, proíbe que as pessoas exerçam medicina que não sejam, que não tenham legitimidade para isso, segundo a lei da época, e proíbe que seja administrada qualquer tipo de substância de qualquer reino com o objetivo de cura. Então, assim, nessa virada do século, no Brasil, a medicina se colocava como grande monopólio da cura, né? Como a ciência que buscava a cura dos problemas de saúde do ser humano. Então, assim, criminalizar a maconha também era tirar essa concorrência que a sabedoria negra trazia nesse aspecto de cura, entendeu? Então, assim, onde eu quero chegar? Criminalizar a maconha no contexto de... Né, aí, duas informações com relação a dados temporais para que as pessoas possam entender. Primeira legislação que proíbe maconha no país, a Câmara do Rio de Janeiro, 1860. Primeira legislação no país inteiro, e aí a nível Brasil, que proibia o consumo da maconha, 1932. E o decreto do Rio que proibia a maconha, ele tinha uma pena de 3 dias para quem fumasse e de multa para quem vendesse. E é engraçado pensar que hoje houve uma inversão, né? Quem fuma é despenalizado, ainda é crime, mas é despenalizado, e quem vende pega de 5 a 15 anos. Então, é interessante essa inversão. E aí é o seguinte, ele nasce nesse contexto de controlar esses corpos, ele nasce com esse objetivo de manutenção das relações hierárquicas, das relações raciais, ele nasce nesse contexto de disputa do monopólio da cura, e aí o livro Fumo de Negro, da Luísa Sade, fala muito bem sobre isso, de como Rodrigues Doria e Pernambuco Filho, que eram médicos da época, construíram conteúdos muito amplos e muito mal feitos e muito questionáveis, muito pautado por aspectos morais e por um racismo científico, que fundamentava a criminalização da maconha, e no final das contas buscando exatamente e apenas isso, entende? Então você soma esse contexto das relações raciais aí conflituosas no início do século XX, você soma ao projeto eugenista do Brasil de clareamento da população, você soma aos projetos do governo de incentivo da imigração europeia, em que os europeus aqui que chegavam ganhavam terra, ajuda do governo, e tinham todo tipo de benesse, enquanto o negro alçado, né, saído da escravidão, não tinha nem um abraço. Então, assim, como você não vai
abordar a criminalização da maconha, como você vai abordar a guerra às drogas, se não a partir de um recorte racial, a partir de uma história de racismo estrutural que estrutura a Constituição desse país, a partir de uma abordagem de isso foi um projeto para controlar os negros recém-libertos da escravidão. E aí é interessante também outros dados para concluir essa parte, super interessante pontuar. Primeiro, o Brasil recebeu 40% dos negros escravizados no mundo, uma estimativa de 5 milhões de negros escravizados, de total de 12 milhões. Isso são contas internacionais. Se não me engano, Inglaterra e Estados Unidos têm esses dados compilados. Segundo, o Rio de Janeiro recebeu 1 de cada 5 negros que saiu da África, 1 de cada 5 negros escravizados que saíram da África, 1 colocou o pé no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro recebeu 20% do total brasileiro. O Rio de Janeiro já chegou a ter mais negros escravizados do que homens brancos libertos. Então, assim, a partir do momento que você tem um país que vê o negro como desumanizado, como um bicho a ser controlado, não há de estranho de você abordar ou de você pensar que esse mesmo país crie mecanismos legais para controlar esses corpos que ele não deseja. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Minha intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim, 1, 2 pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz a segunda faz tá. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale o tiro, eu tenho muita munição. Raquete na sessão, minha atitude vai além. E tem disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sádio com um anjo, um mágico com juiz ou réu, um bandido do céu, malandro ou otário, bate sanguinário, franco atirador, se for necessário, revolucionário, insano ou marginal, antigo e moderno, imortal, fronteira do céu com inferno, astral, imprevisível, como um ataque cardíaco do verso, violentamente pacífico, verídico, vim pra sabotar seu raciocínio, vim pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo, pra mim ainda é pouco, dá um cachorro louco, número 1 guia, terrorista da periferia, unidade, eu tenho pra você, o rap venenoso é uma rajada de PT, e a profecia se fez como previsto, o 997, depois de Cristo, a fúria negra ressuscita outra vez, Racionais, capítulo 4, versículo 3. Enfim, é o que você falou aí, né? Já tem muito homem branco falando merda, então eu e o Felipe a gente só deixa quem sabe falar, né? A gente faz pergunta e deixa quem sabe falar para não correr esse risco, e quando fala merda pede desculpa, né? Que eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Mas isso aí que você estava citando é muito impressionante, né? Eu sugiro a todo mundo que passar aí pelo Rio de Janeiro que visite o centro do Rio, visite o Cais do Valongo, a Pedra do Sal, Cemitério dos Pretos Novos, Institutos Pretos Novos, com trabalho fenomenal que eles fazem aí, para trazer essa história, né? Para lembrar desse nosso passado que é o nosso presente, né? Não dá para você desvencilhar a situação que você vive hoje no Jacarezinho, nas periferias das grandes cidades brasileiras, desse passado de escravidão, de exploração, de abuso dessa população, né? A construção das relações sociais ela é linear, cara. Primeiro que o Brasil é um país que historicamente não é feito de rupturas. A gente teve uma independência que passamos de pai para filho, né?
A gente teve uma proclamação da República em que o general, que era tipo o braço direito do imperador, vira o presidente, né, republicano eleito, geral, comandante da porra toda. E a gente tem agora na redemocratização uma lei de anistia que é assinada anos antes da própria redemocratização, tudo feito à base de grandes acordos, né? E a gente tem, como foi em 2016, um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. É a base desse país, grandes acordos. Então, assim, é interessante a gente pensar que a construção das relações humanas, sociais e tudo mais, ela é linear. E, assim, 140 anos atrás, foi anteontem. Hoje, um negro de 40 anos, ele teve no seu bisavô um homem escravizado, possivelmente. Então, assim, como você vai dizer que o racismo que aqui estava na virada do século de 2 séculos, século passado, logo na virada do século, a escravidão ainda era, né, estava ali recém-saída da escravidão, como que isso não vai influenciar nas construções das nossas relações humanas de hoje? E aí você soma isso, quando você traz para a segurança pública, você soma isso, uma polícia que nasce há 200 anos com o objetivo, por exemplo, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que ela nasce para proteger patrimônio, num contexto em que o negro era patrimônio, e o branco era quem tinha patrimônio, então ela nasce para socorrer uma classe e segurar a outra. Então, como que você vai tirar isso? Como que isso sai? Quando que na Constituição desse país parou e se falou, não, a polícia nasceu para controlar patrimônio. O preto era patrimônio, então ela trabalhava a favor dos brancos. Vamos refazer isso, vamos começar do zero. Quando que isso foi feito? Então, assim, você tem uma polícia que ela é pautada por um racismo estrutural desde o seu início, porque ela é direcionada por critérios raciais, porque ela atendia a uma raça supremacista. Então, assim, isso nunca foi debatido, isso nunca foi rompido, e isso vai influenciar na atuação da Polícia Militar hoje, seja no Jacarezinho, seja no Meia, seja no Cabula, na Bahia, onde tivemos uma chacina ano passado, seja nos rincões de Recife, qualquer ponto do país. O momento que você não constrói uma ruptura para a gente se desvencilhar e construir uma nova relação social, levando em conta que nós não somos um país igualmente constituído, pelo contrário, nós somos um país que temos 4 séculos de escravidão, a gente vai reproduzir isso sistematicamente e institucionalmente. E aí, como diz Milor Fernandes, né, o Brasil tem um grande passado pela frente. Traz esse papo aí, você estava falando da lei, traz de volta esse papo para a lei de drogas, né? Porque são 2 coisas que você mencionou aí, o aumento da população carcerária e a lei de drogas, né? A gente, lógico, tem um monte de críticas aí ao governo Temer, ao governo Bolsonaro, mas a lei de drogas é de 2006. Exatamente. A explosão da população carcerária também é desse momento, né? É o debate. Conta essa história aí. É o debate que eu faço com a galera nas minhas aulas. Como assim? Como que um governo dito de esquerda promulga uma lei de drogas que proporciona ou ajuda nesse boom carcerário, nessa dobra da população carcerária? E aí é o seguinte, assim, eu costumo brincar que a minha posição política é defender o Lula nos espaços de direita, de bolsominions e de galeras conservadoras, e criticar ele em espaços progressistas, de esquerdas e tudo mais. Porque, assim, é inexplicável a gente imaginar, a gente fazer a leitura que um governo dito de esquerda, que é um governo sensível às demandas das minorias e dos oprimidos, vai promulgar uma lei que vai de encontro diretamente à população negra. Então, assim, eu me pergunto, por quê? Como que essa lei foi promulgada pelo Lula? Como que essa lei passou na base petista em 2006? Porque, assim, o Brasil já tinha maturidade política, jurídica, social, à época, para entender que num país racista, classista, misógino como o nosso, que dignidade tem CEP, sobretudo no Rio de Janeiro, como que uma lei com critérios subjetivos para diferenciar traficante de usuário iria dar certo? Quem imaginou que isso vai dar certo? Como eu disse, a gente tem uma PM que nasce nesse contexto. Então, a PM que ela é racista na sua atuação porque ela é fruto da sociedade racista. Temos um sistema judiciário que é composto majoritariamente por pessoas brancas. Então, a gente temos leis sendo feitas por brancos, executadas por brancos contra pretos. E ainda com uma lei subjetiva. Como que isso vai dar certo? Quem imaginou, quem defendeu que isso daria certo em algum momento, sabe?
é uma coisa que eu fico pensando, assim, como que conseguiram vender esse peixe. E é interessante pensar que na época foi vendido como um grande avanço, que diferenciava o usuário de traficante, que o usuário teria uma penalização baixa e tudo mais, e o grande traficante seria preso. Mas o que ela fez nada mais foi do que transformar usuários em áreas de periferia em traficantes. Porque não importa o quanto você tem, porque não temos critérios quantitativos com relação à quantidade de droga apreendida. Então você tem Rafael Braga sendo condenado com 0,9 gramas, você tem um cliente meu que eu soltei há uns 6 meses atrás, que vai ter audiência semana que vem, sendo liberado com 160 gramas. Está respondendo o processo em casa, na parte da casa dele, porque ele é branco, porque ele mora em Santa Teresa, porque ele tem um CEP bom. Então, assim, a questão é, o artigo 28, parágrafo 2º, ele traz critérios subjetivos para diferenciar quem é usuário e quem é traficante. Isso está posto. E é isso que possibilita esse cheque branco. É por isso que a gente foi de 300 mil presos em 2006 para 730 em 2017. É por isso que a gente tem hoje em torno de 28% dos presos por pessoas que infringiram a lei de drogas. Sabe? É por isso que a gente tem hoje 75% dos presos não chegaram ao ensino médio. É isso, é a desigualdade, é o racismo estrutural, é o projeto de país sendo colocado em prática nessa nova escravidão. E aí, se você assistiu o filme 13ª Emenda, tá na Netflix, ou ler o livro Uma Nova Segregação, da Michelle Alexander, vai ver como o Brasil adotou também a política americana de controle de covers, que eles têm a maior população carcerária do mundo, tem 2 milhões de presos, só que lá tem também as peculiaridades deles, obviamente. Mas o Brasil também adotou essa mesma política, porque lá eles prendem também com a lei de drogas pra caralho, sabe? O Brasil adotou isso e piorou, como sempre, E é isso. E também a nível global, é interessante pontuar, que a nível global a lei de drogas, a criminalização das drogas também nasce nesse contexto de controle de grupos, sabe? Porque assim, no próprio Estados Unidos, a critério de exemplo, é interessante pensar que eles associaram o ópio aos chineses, a marihuana, né, que era maconha, inclusive deram um nome latino para droga, aos mexicanos, para ficar mais fácil de vincular, a cocaína aos negros e o álcool aos irlandeses. E esse tipo de associação de um grupo específico a uma substância criminalizada permitia que você criminalizasse todo aquele grupo. E aí, enfim, que foi feito nos Estados Unidos, também foi feito no Brasil. Associar uma substância a um grupo racial. Criminaliza todo o grupo, você possibilita a prisão deles e controle desses corpos, dos presos e dos que não estão presos, né? Porque aí, dentro da Constituição do Rio, você tem hoje territórios que são criminalizados. Por exemplo, esse caso do Hélito que eu contei, ele só ficou preso 8 meses porque ele foi preso numa favela. E a leitura da sociedade a favela é lugar de criminoso, a favela é lugar de traficante. Então, se ele estava com um radiocomunicador lá, que a polícia disse que ele estava, ele é traficante, porque lá na favela só tem traficante. Sai de lá. E aí você tem um governador falando, como falou o governador Witzel semana passada, que se pudesse jogaria um míssil na Rocinha para acabar com o tráfico. Qual é a visão que a sociedade tem? Que na favela só tem traficante. E aí, como você vai... E aí, onde eu quero chegar para não ficar muito repetitivo, é o seguinte: como você vai defender esse sistema de justiça criminal? Ou das duas coisas. Ou você é um canalha e você quer o controle dos corpos pretos, quer a morte dos corpos pretos, você quer a exclusão do negro do seu círculo social e da sociedade, ou você não está compreendendo a realidade. Porque não dá. Não dá para você compreender a realidade e defender esse sistema de justiça criminal da maneira que está posto. Ô Joey, você falou muita coisa interessante, cara, mas eu queria enfatizar ainda alguns pontos, né? A gente acabou de mencionar a lei de drogas, que é a lei de 2006, e você deixou muito claro na sua fala que ela é uma lei que intensifica o controle de corpos pretos, né, que aumenta a população carcerária. Você chega a falar uma coisa que eu achei muito, muito dura e triste, inclusive, né, para entender a nossa triste realidade, né, desse racismo estrutural, quando você fala que fulano tem o CEP bom, né? Isso é muito, muito profundo, assim, e chega a ser dolorido, né, de que, infelizmente, a gente vive num país que trata, né, enfim, a liberdade de um sujeito dessa forma, né, a partir do CEP. Comentário, Felipe. Você guarda essa pergunta aí, que é o seguinte, assim,
Me parece, eu já estive, né? Como eu disse, eu venho da favela, minha família morava no Jacarezinho e hoje eu voltei a estar no Jacarezinho, mas eu, na época de estudo, eu estava em colégio particular e eu participava de espaços brancos e tal, e obviamente eu não tinha essa consciência política de hoje, então assim, eu entendo que falta informação para as pessoas e também falta empatia, porque assim, se eu virar e falar para você que a gente vive um apartheid social nesse país, um apartheid social no Rio de Janeiro, a pessoa se assustar com uma frase dessa, ou ela falar, caraca, é verdade, nunca tinha pensado nisso, é porque a pessoa só vive no seu mundinho, é porque ela não se preocupa com os demais estratos sociais. Porque assim, se eu vou hoje num bar aqui no Maia, eu vou ter majoritariamente pessoas negras. Se eu vou dentro do Jacarezinho, eu vou ter majoritariamente de 85% a 90% de pessoas pretas aonde eu estiver. Se eu vou numa livraria em Botafogo, que era bairro de Zona Nobre da cidade, eu vou ser o único negro no lugar. Eu tô falando porque eu já fui lá sentar para esperar uma amiga, fiquei tomando café e lendo um livro, e eu era o único negro de cliente naquela livraria. E você pensar, como que numa cidade que você tem quase 60% da população sendo negra, você vai pegar um determinado estabelecimento comercial com 50 pessoas e só vai ter um negro. É porque a gente vive uma apartheid social. É porque no Rio de Janeiro você tem espaço para brancos e para pretos. E como que as pessoas não entendem sobre isso? Por que as pessoas não falam sobre isso? Por que as pessoas não se tocam sobre isso? Como que se defende um mito de uma falsa democracia racial nesses espaços, em que você tem uma cidade dividida a população, digamos, no critério quantitativo de população, mas você tem espaço que você exclui uma raça ou exclui outra. E aí é depender da área, digamos, da riqueza desses espaços. E com relação ao artigo 28 da Lei de Drogas, só fazer uma leitura que a pessoa entender legal, só para concluir esse debate, que assim, o artigo 28 diz, para determinar, o parágrafo 2º, né? Se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e quantidade da droga, da substância apreendida, ao local e as condições que desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e antecedentes do agente. Ou seja, vale quem a pessoa é e aonde ela estava. E aí volta nisso que eu acabei de falar. Como numa cidade que tem um apartheid social, que tem espaço de negros e brancos, e como o Rio de Janeiro, o fato de o local em que a pessoa se enquadra vai ser determinante para ela ser encarada como usuário e traficante. Isso só permite que na periferia não tenha usuário, só traficante, e na área nobre não tenha traficante, só usuário. E para materializar isso bem, para fechar, a gente tem dados da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que ela fez um estudo das sentenças entre 2015 e 2016, e aí ela pegou as sentenças que tinham condenação e verificou em corre dela, o juiz falava o local que se desenvolveu a ação e separou. E é interessante que a população da Zona Norte ela é o dobro do contingente da população da Zona Sul. Entretanto, nessa análise da Defensoria Pública, observou que a Zona Norte teve 7 vezes mais sentença de tráfico ou suspensão de tráfico do que a Zona Sul. É totalmente proporcional. Você ter dobro proporcional e 7 vezes mais incidência de um determinado crime. Isso só mostra como o aparato de justiça criminal age seletivamente na área de periferia, que é a Zona Norte do Rio de Janeiro, no sentido de criminalizar essas populações, no sentido de que enxergar que na Zona Sul, na Zona Norte, não tem benefício da dúvida. O moleque que está com droga, ele é traficante. Está no morro, ele é associado ao tráfico. Entende o que eu quero chegar? Não, perfeito, tá claro, né? É o óbvio ululante, né? É uma realidade tão gritante que chega a ser absurdo a gente não questionar isso o tempo todo, né? Você tem toda a razão, assim. Eu ia te fazer justamente essa pergunta também, né? Do artigo 28, né? Da Lei de Drogas de 2006. Mas aí eu queria já emendar, já que eu tô com a palavra, em uma outra pergunta. Se a pergunta foi idiota, você simplesmente fala, Felipe, essa pergunta é idiota e ignora. E a gente vai para a próxima, né? É porque a gente está falando muito de lei de drogas como um braço, né, do racismo estrutural no Brasil. Depois a gente fala da lei de 2006, como ela é uma lei que em última instância promove essa segregação racial e tudo isso. E a gente também falou bastante da maconha, né? Você vai lá na cultura milenar e conta pra gente que o povo negro que traz, né, a maconha e a criminalização da maconha
poderia ser também, sempre foi historicamente, uma forma também de criminalizar um povo, uma raça, né? Mas agora, eu estou falando agora na última década, principalmente, no Brasil e também fora dele, a gente tem aí os movimentos de defesa, ou melhor, em defesa, né, pedindo a liberalização do consumo da maconha. E, assim, eu não sou especialista no tema, mas eu percebo que o consumo da maconha, principalmente olhando para essas marchas, já é, enfim, mais amplo. Você tem ali elites abastadas de brancos também defendendo o consumo da maconha, por exemplo, no Brasil. E por que eu estou falando isso? Porque eu estava te ouvindo falar, talvez seria possível estabelecer essa relação, né? Que quando o branco começa a consumir determinada substância ilícita, que antes era exclusivo do povo negro, então o debate da legalização começa a ser levado mais a sério, né? Ou outra coisa também, né? Uma coisa é você encontrar um menino branco de um CEP bom, né? Com determinada quantidade de maconha, e aí ele tem o benefício da dúvida, né? E a maconha, quando é encontrada, né, no bolso de um menino preto com CEP ruim, para usar o termo lá que você trouxe, ele já pode ser considerado, dependendo do contexto e da vida pregressa da pessoa, ou seja, totalmente subjetiva, né? Dependendo da cor, ele Felipe, pode ser considerado, inclusive, um traficante. Isso, exatamente. É totalmente racista, né? Não é subjetivo, a palavra correta é essa, né? Considerando também o histórico da polícia, como você mencionou. Bom, a pergunta é essa, né? Como que você vê, por exemplo, essa elitização, né, ou glamorização da luta pelo consumo da maconha no Brasil? Isso é bom? Ou isso é uma apropriação de uma pauta? Não sei se essa pergunta faz sentido também. Olha, a maconha, ela é a droga mais socialmente aceita das né, criminalizadas. E isso se dá, eu acho que também por ser uma droga extremamente inofensiva, sabe? E assim, eu não estou aqui, obviamente, no debate científico com relação aos entorpecentes e ao efeito de uma substância psicoativa no corpo a longo prazo, é um outro debate, não é o debate que eu estou propondo aqui. O debate que eu estou propondo aqui é o seguinte: comparado às demais drogas, e aí digo das lícitas e ilícitas, a maconha, ela é a mais inofensiva ao corpo humano. Tanto é que você vai, por exemplo, você parar e pensar quantos históricos que tu já pensou, digamos que você já teve contato de pessoas em que estavam muito chapadas de maconha e que agrediram o companheiro, mataram alguém no bar, saíram de carro, atropelaram uma família, realizaram um homicídio ou qualquer coisa do gênero. Você parar a pensar, você não consegue lembrar de alguém que estava chapado de maconha e praticou isso. Agora, quantos casos de álcool a gente já vivenciou sobre isso? Eu tenho um amigo próximo, na época de faculdade, que ele voltou chapado de uma noitada de álcool e atropelou um trabalhador de 45 anos e matou o cara. O cara saindo, indo de casa pro trampo. E assim, eu não consigo lembrar de ninguém que estava chapado de maconha, atropelou e matou alguém. Então, assim, eu acho que esse debate, digamos, mais romantizado em cima da maconha, ou esse debate mais avançado em cima da legalização da maconha, se dá, primeiro, por ela ter um efeito mais inofensivo, digamos, no corpo humano, por ela ser uma planta extremamente natural, ser socialmente realmente mais aceita, e hoje a gente tem uma elite que consome de maneira tranquila e que não é importunada para se consumir. Então, assim, já virou-se uma droga de elite. Então, também é interessante de pensar como ao longo do século XX a gente teve essa mudança, né? Que a maconha vem com o povo negro, depois ela se torna uma droga acessível a todas as camadas, e aí ela passa a ter uma outra visão. No início ela era demonizada, tanto é que ela é colocada em 1928, quando teve a Conferência do Ópio. Ela é colocada pelo Brasil, pela atuação do Brasil, que foi nos 8 países que compôs o Conselho Diretor, na mesma lista que tinha ópio e cocaína, há quase 100 anos atrás, em que a gente tinha poucas informações, mas ainda assim se colocou como se ela tivesse mesmo potencial ofensivo, e hoje a gente sabe muito bem que não tem. A gente sabe muito bem que a manutenção ainda hoje da criminalização da maconha se dá por aspectos morais, de modo geral, porque, né, sobre relação aos aspectos de controle de corpos e racismo, como já pôs, ela já cumpriu seu papel. A construção do sistema de justiça criminal já está posta com relação a essa missão da maconha. Hoje ela perdeu seu sentido, então ela se mantém por uma questão puramente moral. E
E eu vejo que é isso, assim. Então, assim, a gente tem uma droga socialmente muito mais aceita. E certamente até, de forma até romantizada. E outro ponto que é extremamente importante que joga em favor da maconha é a questão de que ela tem efeitos no sentido de medicinais comprovados. E, assim, efeitos gritantes, assim, efeitos que drogas estabelecidas aí no sistema farmacêuticos não conseguem alcançar. Teve casos que a gente defendeu pela reforma de um rapaz que fez 4, 5 operações, que já tinha usado todo tipo de morfina, ele colocou ferro no pescoço, pra você ter uma ideia de como era bizarro o parado do cara. Eu olhei assim o raio-x dele uma vez só e não consegui olhar de novo. E somente a cannabis, o canabidiol no caso, conseguiu amenizar as dores que ele sentia. E a gente chegou e comprovou isso para a juíza e ela deu para ele a permissão de cultivar em casa para que possa controlar as drogas, as dores. Então, é interessante pensar que essa questão de a maconha estar se colocando no cenário mundial como uma planta com uso medicinal efetivo e incontestável, como isso dialoga com um dos argumentos que eu falei antes com relação à criminalização da maconha no Brasil em 1900, que era o controle do curandeirismo e do monopólio da cura. Porque, como eu disse, Rodrigo de Doria, Fernambuco Filho, que eram os grandes expoentes desse momento histórico, eles eram médicos e a medicina disputava com o curandeirismo negro esse espaço de cura, esse monopólio de cura. E hoje está posto que a maconha ela tem benefícios medicinais assim, inquestionáveis. Então, assim, defender que a criminalização se deu por uma questão de racismo e controle, mas também por uma questão de disputa de espaço com a população negra e com a sua sabedoria e com suas práticas curandeiras, você fazendo essa análise histórica, você vê que tá certo. Faz todo sentido. Isso é real. Então, por isso que não dá para falar, e aí, Felipe, é o que eu tento botar desde sempre, e aí é a crítica que eu faço, e me sinto confortável de fazer a crítica a esse podcast que eu ouvi hoje, é de que não dá para falar de criminalização de drogas. A gente fala de maconha, mas é porque a maconha iniciou todo esse projeto, depois chegou às demais, né, no contexto nacional, mas não dá para falar de criminalização de maconha sem fazer o recorte histórico, porque ela nasce com esses objetivos específicos. Ela não nasce com o objetivo que se dá hoje. O que se vende hoje não é o que era vendido há um século atrás. Então, assim, esse contexto é essencial para a gente entender qual o debate tem que ser feito e aonde esse debate e quais soluções a gente vai propor a partir desse debate. Se a gente não faz uma análise histórica e contextualiza completamente, a gente vai fazer uma análise capenga e vamos propor soluções esquizofrênicas, como tem sido feito por advogados brancos historicamente. Juristas brancos, né? Juristas brancos, de modo geral. Ô Joe, você tá falando aí de um podcast ruim, eu vou falar de um bom aqui pra você, que é o pessoal lá do Data Lab, maravilhoso. Laboratório de Dados da Maré. Eles têm um podcast que é o Data Lab e fizeram uma edição aí, a segunda temporada eles lançaram agora no final de maio. E convidaram o Rodrigo Bodão, do Espaço Normal, e a Tainara Gomes, do Coletivo Movimentos, para falar. Maravilhosa, Tainara. Então, eu só conheço ela por áudio mesmo, mas ela estava falando exatamente isso aí que você tá levantando, né? Falar de descriminalização de maconha para maconheiro branco playboy fumar é bacana, né? Agora, tem que racializar, né? Então, não é só falar de descriminalização, é falar... Na real, desculpa te interromper, mas tem que ser feito sereno. Esse é um debate que está superado. A descriminalização para o maconheiro branco da Zona Sul já está superado. Exatamente. Na prática não existe mais. Na prática não existe. Nesse dia, nesse dia, eu odeio a Zona Sul. Fique claro que as pessoas podem me julgar, mas eu odeio a Zona Sul. Por questões óbvias que eu não preciso nem explicar. E aí, nesse dia, é engraçado porque eu tava ficando com uma guria que morava lá em Botafogo, e aí a gente, né, eu fui pra lá pra gente comer uma pizza, enfim. E aí eu esperei ela na cafeteria, e aí fiquei lá e eu fiz essa análise, né, tipo, só tinha eu de preto na cafeteria durante meia hora. Depois a gente sentou num bar, cara, pra comer um bagulho. Cara, os moleques fumavam, e era ali na rua do metrô, salvo engano, na rua Nelson Mandela. Ou na Voluntária da Pátria, uma das duas. Os moleques que fumavam, além de fumar abertamente, eles dividiam drogas, claramente, no meio da rua, na calçada. Eles dividiam maconha na calçada sem nenhum pudor, sabe? Então, assim, falar de debate, de descriminalização da droga, não.
Para um grupo já tá esperado. É pra gente, isso é pra controlar, isso é pra salvar nossa vida, pra salvar nossas casas, nosso território, a polícia parar de usar caveirão aéreo ou terrestre nos nossos territórios em cima de uma fantasiosa guerra às drogas que não existe. É uma guerra aos pobres, é uma guerra ao povo. E também, assim, hoje, nesse mesmo podcast ruim, o cara falou assim, é uma guerra à população. E aí o especialista falou, temos uma guerra, não é uma guerra à droga, é uma guerra à população. População caralho, é uma guerra à população preta. Não vamos dizer que é uma guerra... É porque é isso, o branco ele tem mania de universalizar o bagulho. Eles acham que só ele, tudo que é posto como uma leitura do branco, ela se enquadra toda a sociedade. Porque é isso, o branco ele não se entende como raça. Então, nós temos a universalidade e os demais são a raça. O amarelo é uma raça, o asiático, o negro, não sei o que, são raças. A gente não, a gente é universalidade. Então, quando atinge, ele acha que atinge ele, atinge todo mundo. Aí, quando atinge um grupo, atinge só aquele grupo. Porra nenhuma, a guerra de drogas é a guerra da população preta, não é a guerra toda da população brasileira. Porque o moleque branco que mora na sul tá fumando lá de boa, tá tomando tapa na cara, nem vai chegar na delegacia e ficar 8 meses preso por causa do rádio comunicador. O moleque preto na periferia vai. Então não vem falar que a guerra às drogas é uma guerra à população brasileira. É uma guerra à população preta brasileira. Porra, vamos ser minimamente honestos no debate, sabe? Porque essa desonestidade intelectual, essa desonestidade do branco, operador do direito, é o que tá nos matando. Porque eles estão discutindo isso há mais de 30 anos, desde uma democratização, discute drogas com critério, olhando para o próprio umbigo, não leva o bagulho a sério, não contextualiza historicamente, não mostra que isso é um racismo estrutural, que isso é um projeto de país há mais de um século, e aí traz soluções que não atende e que só mantém a nossa prisão, porque no final das contas, eles estão na academia discutindo, eles estão participando de podcast, eles estão fazendo estudos, tese, mestrado, doutorado, e a gente está morrendo nas favelas e periferias, sabe qual é? Então, assim, a culpa disso é muito dessa galera branca, progressista, que só olha o próprio umbigo e não se preocupa com a vida do outro e que não racializa a porra do debate. É isso aí, cara. Não tem nem mais o que falar. E essa galera que tá toda presa, né? Então vai descriminalizar? E essa galera que já foi presa? Reparação, né? De danos. Reparação de danos. Vai pra rua? Vai soltar? Vai ter indenização? O Estado vai pagar a indenização pra essa turma? E aí? O que acontece? Quer ver uma forma muito simples? Vamos legalizar o comércio e a gente vai incidir um imposto sobre isso, não vai? Vamos ter uma fonte de renda nova para o governo. Usa parte dessa fonte de renda para reparar. O governo vai perder R$1. Vai ser um tributo novo, algo que não está no sistema financeiro. Usa parte dessa renda, desse imposto sobre esse comércio novo para reparar essa galera. Não precisa nem investir. Porque investir, tecnicamente, é você tirar do bolso e pô, não, você não vai nem tirar do bolso, você não conta com essa grana, ela não está no orçamento de 2020, sabe? É muito simples, basta ter interesse, basta enxergar o povo preto, favelado e pobre como parte do país, e não achar que parte do país é só quem é branco de classe média e zona sul. No final de tudo, a questão é interesse, falta interesse e falta enxergar o país como um todo. Perfeito, cara. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível, que o tempo ruim vai passar, é só uma fase, que o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar, se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças, que é o futuro e esperança, que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto o mano desempregado, viciado se afunda. Falo do enfermo, falo do são, falo da rua aqui pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às vezes é a sentença. Desavença, treta e falsa união. A ambição é como um véu que cega os irmãos, que nem um carro guiado na estrada da vida, sem farol no deserto das trevas perdida. Eu fui orgia, ébrio louco, mas hoje ando sóbrio. Guardo o revólver enquanto você me fala em ódio. Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito. Ouço repente o que diz lá no canto lírico. Falo do cérebro e do coração. Vejo egoísmo, preconceito de irmão pra irmão. A vida não é problema, é batalha, desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio. É
E eu queria até aproveitar, porque em determinado momento da sua fala você menciona assim, olha, não dá mais para acomodar, enfim, as instituições elas estão corrompidas por esse racismo estrutural, e aí você usa a palavra ruptura, né? E agora, nessa sua última fala, eu entendo o que você quer falar com ruptura, né? Chega, não basta, né? É preciso romper de uma vez por todas com esse racismo estrutural, enfim, que em última instância é, como você mencionou, o controle de corpos pretos, que mata, né, a população preta, o jovem preto principalmente. Os indicadores todos estão aí, a gente já gravou podcast sobre isso, que a juventude negra ela é a maior vítima da violência, né? Tanto da violência policial, mas como a violência como um todo, né? A gente já falou aqui bastante também sobre as universidades, a importância da lei de cotas. E hoje mesmo eu estava lendo um sujeito falando que a lei de cotas ela não deveria existir, enfim, né? Puta que pariu, né? Enfim, é tão difícil conseguir tão pouco, e ainda assim você percebe gente sempre relativizando e tal. Mas eu queria aproveitar para te falar um pouco isso, assim, você também entrou numa universidade, se formou em Direito, e essa pauta pra gente aqui é uma pauta muito importante, né? Eu já tinha te falado isso, né? A gente fala para um público que em grande parte é um público universitário, e eu queria te fazer essa pergunta, assim, como foi a sua vivência na universidade? Você tinha espaço ali para tratar desses temas? Você tinha ali colegas pretos estudando com você? E para você, qual a importância da lei de cotas? Eu tive um ensino privado, né, patrocinado pelo meu pai. Então, eu estive sempre em espaços brancos, de modo que esse debate racial não era uma... E minha mãe estudou até a 4ª série, meu pai até a 7ª, então não tinha uma estrutura, digamos, cultural, de educação para poder passar para gente. Então, esse debate racial, para mim, até mesmo aprofundar o debate político no direito penal, ele é meio que recente, assim. É uma coisa já da vida adulta, já depois de faculdade, já depois de começar a vida profissional, na real. Foi a partir da minha pós-graduação que esse universo se abriu para mim, para que eu pudesse, né? Desculpa, para que eu pudesse fazer essa abordagem. Então, assim, na época de faculdade não tinha isso, e era porque era isso, no colégio era eu e mais 2 pretos, ou eu e mais um preto, o restante tudo branco, e na faculdade era eu e mais um preto, e os outros 38 alunos da sala eram todos brancos, então esse debate racial não existia. E aí, mas acaba que esse é o comum dos espaços privados do país, né? Hoje acho que está melhorando, mas há 10 anos atrás isso era padrão, e há 15, quando é época de colégio, mais ainda. O que eu vejo da lei de cotas, e aí, cara, é uma questão inquestionável a sua relevância, quanto ela é especial para a gente projetar alguma mudança nesse país, é pluralizar o debate. Porque, assim, se eu estou aqui falando com vocês hoje, de maneira, trazendo uma outra ótica, uma outra pegada com relação à lei de drogas, com uma relação a toda essa questão do sistema de justiça criminal, e botando o dedo na ferida e falando que o sistema de justiça criminal tem que acabar, porque ele é feito para não dar certo, ele é feito direcionado para atingir uma população específica, é porque você tem um homem preto favelado, consciente das suas origens, falando para ti. Porque se fosse somente mais um advogado branco formado, se fosse só um cara, algum dos meus amigos de colégio, de faculdade, que eu tive 2 amigos que estudaram comigo no colégio, que fizeram faculdade comigo, se fosse algum deles 2, eles não fariam esse recorte, não fariam essa abordagem, porque eles não viveram o que eu vivi, não viveram o racismo estrutural que eu vivi, que eu vivo, então assim, não teriam essa percepção de mundo que eu tenho. Então, onde eu quero chegar aqui, a importância da lei de cotas é pensar que a gente vai ter um debate muito mais plural, e aí, consequentemente, possibilitando a gente fazer uma análise mais complexa e propor soluções realmente efetivas. Porque não dá para a gente continuar sendo pautado por um homem branco, hétero e cis apenas. Você exclui uma gama você exclui mulheres, você exclui homens negros, você exclui mulheres brancas e mulheres pretas, você exclui gays. Enfim, você exclui uma grande parcela da população do debate. E aí o que eu quero deixar de reflexão para a galera é o seguinte: se você não fazer um debate completo, que analise todos os detalhes daquela história, você não vai ter uma solução efetiva. Isso é fato. Você vai analisar uma garrafa de vinho,
Você não vai olhar só um pedaço do rótulo, só a parte de cima, só a parte de trás. Você vai ler toda a garrafa de vinho para saber se ela é boa, se ela é ruim, qual é a safra, qual é o país. Então você tem que analisar todos os detalhes daquela questão que você está abordando, não tem que analisar? Então, assim, por que quando a gente vai construir a sociedade, a gente analisa só o detalhe, né, no caso, né? Só o ponto de vista do homem branco hétero? Como que a gente vai construir uma sociedade realmente, como que a gente vai evoluir enquanto sociedade assim, cara? Como que as pessoas podem projetar que a gente está realmente evoluindo no caminho correto a partir do momento que a gente é pautado por um grupo específico e que é hegemônico historicamente? Não dá. Por isso que a minha fala, em que pese seja de uma obviedade ulante, como você falou, eu concordo plenamente, ela é tão de vanguarda e tão ímpar, assim, porque você não tem homens negros vindo de favela, vindo dos estratos sociais, ocupando esses espaços, dando aula, gravando podcast, especializando, estudando, porque esses homens negros estão morrendo, estão presos, estão afundados nas drogas, ou, principalmente, estão à margem de toda a estrutura social, à margem de todo dessa bolha que o capitalismo impõe, que alguns lhes são permitidos todas as possibilidades e oportunidades, e os demais fica aí, espera, você serve somente como mão de obra explorada e não especializada. Ô Joey, relacionado com isso, cara, como que você lida com as pessoas com os negros que acham que esse discurso é discurso de vitimismo? Não sei se você já teve essa experiência pessoal. Eu já encontrei, já precisei defender política de cotas para amigos meus que são negros e esses caras dizendo que não precisa mais, como que você lida com essas coisas, cara? É que a gente tem que ler essa galera, e aí, por exemplo, eu coloco nesse mesmo grupo, você está falando negro que é contrário à política de cotas. E aí, no mesmo grupo, você coloca a mulher que é machista, o gay que é homofóbico. Você tem essas pessoas que compõem esse grupo. E aí a gente tem que ler, e aí a minha leitura num contexto de que eles são fruto de uma sociedade escrota, que direciona isso e sabota. Então, assim, essa pessoa, ela é fruto desse contexto em que ela não consegue enxergar. Primeiro, falta informação, certamente. Segundo, ela não consegue fazer uma leitura racial, ou de gênero, ou de classe dessas situações, e ela não consegue enxergar a complexidade da parada. Ela lê pelo senso comum, ela lê pelo que é básico. E aí entra muito o rolê da meritocracia, cara. O brasileiro, ele abraça a meritocracia, sobretudo o brasileiro emergente, e ele acha que é uma verdade real. Ele acha que realmente somos todos iguais e que você consegue conquistar uma coisa à base apenas de mérito, sabe? E é engraçado porque, assim, a minha história viralizou e chegou no Twitter, chegou até o Felipe, chegou até o UOL, chegou até o Intercept, por causa de um rolê de meritocracia. Porque eu tava numa barraquinha comendo sopa, uma noite qualquer aqui perto de casa, e entrou um debate de criminalização, e aí eu me identifiquei como advogado, e expliquei para eles estudo de segurança pública, botei isso tudo. Aí o cara, tá vendo? Mas assim, tá vendo? O Joel é preto, é de favela e é advogado. Basta querer que todo mundo consegue. Eu falei, não, irmão, não é assim não. Primeiro que eu sou preto, de favela e advogado, ok. Mas eu sou advogado porque eu tive um pai, ex-traficante, que pagou todos os meus estudos desde o colégio, desde o CA, brother. Eu tenho 30 anos, eu sou um homem preto favelado e eu nunca estudei em colégio público na minha vida. Eu não sou um padrão de exemplo de meritocracia para ninguém, sabe? Eu fazia estágio, eu usava o meu dinheiro do estágio apenas para mim, para comprar a camisa da Oscar e vodka na noitada. Enquanto a galera que faz estágio aí nas periferias do Brasil pagam ou a faculdade ou botam comida na casa, na mesa de casa, sabe? Então, assim, eu não sou exemplo de meritocracia para ninguém, brother. Eu sou um puta privilegiado no aspecto econômico da parada. Então, assim, a meritocracia não existe, mas é vendida como se existisse, porque é um dos mecanismos de controlar essa galera, porque aí fica muito fácil. Você entende que... porque, assim, a partir do momento que você coloca a meritocracia como uma verdade universal, você vai poder, consequentemente, dizer esse grupo aqui que é pobre, que está na favela, que, por exemplo, na favela Jacarezinho, que tem o terceiro pior IDH do Estado, você vai pensar assim, ele é pobre porque ele não se esforça. Porque se ele se esforçasse, meritocraticamente falando, ele poderia ganhar dinheiro suficiente para morar
no Botafogo, Ipanema, Tijuca, e sair desse terceiro IDH da cidade. O fato dele ter uma escola fodida, o fato dele ter dias e dias ao longo do ano sem aula por causa de operação policial, o fato... Isso não entra na questão. O fato de que uma alimentação deficiente na primeira infância influencia na sua possibilidade cognitiva, de aprendizagem e tudo mais, não é levado em consideração. Os traumas da infância, dessa galera que mora em situação de vulnerabilidade, em territórios de conflito, pela guerra de drogas, são influenciados por esses dramas e por essas marcas de ver um corpo, ouvir tiro, saber que um parente morreu. Tudo isso influencia na construção da psique dessa pessoa, e isso influencia no processo de aprendizagem dela aí mais para frente, 10 a 15 anos. Então, assim, nada disso entra no debate. Por quê? Não entra no debate porque a classe média, a elite, não é alcançada por isso. Então, isso não leva-se em conta. O que eu quero dizer, e aí tentando resumir, é que eu sei que existe esse grupo, eu sei que tem negros que são contra ações afirmativas, assim como tem mulheres que são machistas, tem gays que são homofóbicos, mas assim, o que eu quero pôr para você, Geraldo, é que assim, bacana que você fez esse debate, que você foi didático com essa galera, porque assim, a minha leitura é que a culpa não é deles. Eles são fruto de um sistema que existe para isso, para alienar, para fazer esse tipo de objetivar esse tipo de situação mesmo. Porque a partir do momento que você coloca esses grupos que são afetados por essa prática que eles não defendem ou que eles não enxergam, é mais fácil você, infiltrar e fazer com que ele entre em conflitos entre grupos, sabe? Você bota um preto contra o preto porque um preto defende a lei de cotas e o outro não. E aí esse conflito mina todo um grupo que já é fudido. Então isso é um projeto, eles são fruto de toda uma sociedade, então assim, a culpa não é deles, é a minha leitura. Eles são fruto de toda essa estrutura muito mais ampla. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama. Cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a farda que pratica o mal. Me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o castelo e não foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão do meus truta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tchim, tchim. Bom, eu não queria terminar esse papo sem te perguntar, então, cara. Eu acho que o ouvinte que não te conhece e que chegou até aqui, né, nessa conversa, a gente falou algumas vezes sobre seu pai, né? E que não desistiu. Que não desistiu, né? Mas eu tenho certeza que muitos ficaram, né? Porque, de fato, a conversa é muito importante e, enfim, você tem muito conteúdo e tal. Além de tudo, é um sujeito agradável de ouvir. A gente tem que estar disposto a ser constrangido, cara. Porque, assim, o cara branco que tá vendo, e aí se pá, até um cara do mundo jurídico, que tá ouvindo, aliás, ele vai falar, putz, mas que isso? Não, cara, é isso. Se a gente que se coloca numa posição de construir uma sociedade diferente da que tá posta, a gente tem que estar disposto a ser constrangido. E eu falo isso porque, sim, eu tô disposto a ser constrangido no debate de gênero, no debate de classes, até mesmo no debate racial. Eu sei que eu não sei tudo, mas eu tô disposto a ouvir a mulher falando, apontando meu machismo diário. Que existe. Então, assim, eu só vou conseguir mudar e diminuir o meu machismo a partir do momento que eu me atento com ele, que eu estou disposto a ser constrangido quando ele extrapola, ou quando eu, enfim, sou machista. Então, assim, não adianta você achar que, eu tô no rolê do progressista, tô aqui para construir uma parada diferente, mas, calma aí, mano, se você tá discordando de mim, não pode? Não, mano, você tem que estar disposto a ser constrangido. É o mínimo que a gente
não entendeu um conceito que você trouxe agora há pouco para o debate, que poderia colocar dessa forma, não entendeu nada, né? Mas você menciona, por exemplo, a importância da pluralidade de ideias, né? Que é justamente isso, né? Você ser confrontado o tempo todo, ter todo o tempo outras vivências, outras ideias, outras leituras, outras visões de mundo. É justamente isso que promove a riqueza do debate em todos os lugares e que, inclusive, deveria pautar políticas públicas, né? Como você denunciou desde o começo dessa conversa, né? Como que as políticas públicas são formuladas sem essa diversidade de ideias e que é bizarro, né? Por exemplo, a gente estava falando agora há pouco de negros racistas. Essa semana, o Fernando Holliday, um vereador do Cidade de São Paulo, chegou a propor uma lei que não só criminaliza mulheres que abortam, mas que, enfim, taxam essas mulheres de transtornos mentais, né? É uma coisa... Então, poderiam ser internadas, ou seja, falta qualquer tipo de senso se você crítico. Pensar, né? Essa lei atinge diretamente a população, as mulheres negras. Porque são elas que não têm dinheiro para fazer um aborto numa clínica que custa 10, 15 conto, 8 conto numa área nobre. E eu falo isso porque eu já trabalhei num processo de aborto e a galera cobrava 8, 10 mil num aborto na Zona Sul. E assim, foram várias clínicas que foram estouradas. E a galera que fazia aborto na periferia e na Baixada era 1.500, 2.000 reais. A diferença de valor era gritante. Só que aí a galera da Zona Norte que faz os abortos. E tem mulher, às vezes a menina não tem nem os 2.000. Ela faz um remédio Citotec que custa, sei lá, 150, 200 conto. Ou 700 conto, sei lá. Mas assim, é essa menina que não vai ter condições de fazer uma clínica na Zona Sul, clínica bonitinha, que ninguém suspeita, por 10 conto, que vai ser alcançada por um projeto de lei como esse do Holliday. Que é um absurdo sem tamanho, fica aí meu chute de escada, assim, é uma aberração em múltiplas camadas sobrepostas, né? Como essa que você acabou de falar, enfim, assim, eu poderia listar uma série de contradições, de absurdos que essa lei representa. Mas eu queria enfatizar esse ponto, né, da diversidade, e você mencionou uma coisa que eu acho muito interessante, que eu queria também enfatizar, que essa coisa do ser, como que você colocou, de ser confrontado, né, de ser questionado, como isso deveria ser natural, né, num debate franco de pluralidade de ideias, né? Se a pessoa acha que já atingiu, enfim, um estado de consciência que não permite mais nenhum tipo de confrontação, essa pessoa pode ser canonizada, sei lá, atingir o nirvana, sei lá, né? Pode ser arrebatada, sei lá o quê. Ou pode morar no meio da selva, porque não tem mais nada a acrescentar, nem receber da gente, né? Exatamente. Exatamente, isso vale para o debate sobre racismo, para o debate sobre machismo, como você bem mencionou, que a gente sempre aprende também, todo dia aprendendo um pouquinho mais e combatendo o machismo estrutural dentro da gente, né? Mas é isso, cara, eu ia levantar a bola lá do seu pai, não sei se você quer falar sobre isso, podemos avançar para outros temas também. Não, a história do meu pai ele tá até famosinha por aí. É que ele foi um cara que esteve no tráfico do Jacarezinho durante quase 30 anos. E é isso, cara. Ele essa escolha. E ele, tipo assim, estava no tráfico. Ele sempre falou isso pra gente. Eu tô aqui pra fazer dinheiro pra minha família, pra poder bancar minha família. E foi o que ele fez, cara. Pra você ter uma ideia, ele nunca foi preso, ele não respondeu o processo criminal, ele nunca foi condenado, nem nada. Porque a dele era comprar uma substância e revender, ponto, sabe? Tipo, não tem nada... Cara, vamos analisar isso para além do debate moral, sabe? Para além de uma moral cristã. A gente pensar o seguinte, nem todo traficante de drogas é Fernandinho Beiramar, cara. Nem tudo fica, sabe, um narcotraficante que abastece milhares de favelas, assim como nem todo traficante é um homicida, estuprador, maluco. Tem tudo. Aí vamos entender uma parada para além de uma dicotomia bem ou mal. Vamos parar de ser raso na interpretação das paradas, sabe? A gente sabe, por exemplo, que a nossa política é corrupta.
sabe? Que a corrupção reina no ambiente político. Mas nem por isso eu vou te afirmar que os 513 deputados federais que estão no Congresso hoje são corruptos. Seria muita estupidez fazer essa afirmativa. Então, assim, vamos analisar a subjetividade de cada pessoa. No caso do meu pai, não estou defendendo porque é meu pai, pura e simplesmente. É porque eu conheço a história, porque eu conheço o cara e porque eu tô vivendo, assim. Não teria por que fantasiar o bagulho, sabe? Se fosse uma parada bizarra, se meu pai fosse uma pessoa que tivesse que ter vergonha, eu não estaria aqui expondo a história dele dessa maneira. Só que, assim, ele se valeu desse mecanismo, que era o único que ele tinha, para dar uma infância segura para os filhos, para ninguém estar na linha do tiroteio, para que a gente pudesse estudar com um ensino de qualidade, para que a gente pudesse ter acesso a uma educação minimamente que pudesse transformar a nossa vida. Porque, assim, dados do Observatório de Favela no Rio, escolas que estão a menos de 100 metros de ambiente de tiroteio têm uma nota no IDEB de 3,6. Escolas que estão longe das áreas de conflito armado, de tiroteio, têm uma nota no IDEB de 4,9. Você tem uma variação de 1,3 entre escolas que são afetadas por tiroteio e as que não estão. A guerra às drogas, a segurança pública baseada no confronto que o Rio de Janeiro emprega, ela afeta toda a vida desse povo e ela afeta a educação desse povo. Então, assim, como eu posso te afirmar que eu teria alçado uma faculdade pública, um ensino superior, se eu tivesse nessa linha, nessa galera que perde aula todo dia porque tem conflito armado, dessa galera que não consegue ter uma escola decente porque o teto está caindo. Aí a nego vai falar, mas o fulaninho conseguiu. Ok, mas o fulaninho é herói, você vai exigir heroísmo de todo mundo? É sério isso? E quando tem uma galera branca lá estudando num colégio de 3 mil, estudando francês, inglês, espanhol, tudo no mesmo ambiente, você vai exigir que o moleque que tá lá não tenha nenhuma porra de uma refeição, que ele fique 10, 15 dias sem aula no semestre por causa do tiroteio, e você vai achar que isso é normal, sabe? É isso, vamos ter um bom senso de respeitar a diversidade dessa população que é fodida pelo capital, que é empobrecida, né? Pobre, ela é empobrecida, e que ela é extremamente afetada sistematicamente, diariamente, pela política de guerra às drogas implementadas, baseado no confronto, implementado no Rio de Janeiro, implementado nesse país. Então, assim, analisar a história do meu pai dentro de todo esse contexto, sabe? É isso, mano. O que tu faria pelo teu filho, sabe? Tem gente que faz coisa muito pior e ninguém fala nada. Tem pai que passa pano aí, filho, em crimes muito mais graves, a galera comete homicídios e tal, e o cara passa pano e ninguém questiona. E aí, se meu pai escolhe se valer de um mecanismo que o Estado diz que é lícito, né? E aí a gente tem que pôr isso, porque assim, a criminalização da droga existe porque é uma pauta que o Estado criminalizou. E uma coisa importante também, a população que socorre ao tráfico, é interessante as pessoas entenderem, a galera do asfalto, que, mano, nem todo mundo tá no tráfico de sacanagem, não. A pesquisa do Observatório de Favela ano passado apontou que 64% dos jovens que entravam no tráfico no ano passado, ouvido pela pesquisa, melhor dizendo, faziam para ter dinheiro para ele ou para a família. O tráfico na periferia é um mecanismo de sobrevivência, é um mecanismo de você ter uma condição minimamente digna de subsistir, de se alimentar, de ter uma moradia e de ter itens de consumo básico. Porque essa sociedade que a gente tem, ela é pautada pelo consumo. Todo mundo quer consumir, todo mundo quer ter o melhor carro, o melhor iPhone, a melhor cerveja, quer tomar Heineken, quer tomar vinho legal, e o pobre não. O pobre tem que se conscientizar com a vida de merda dele. Comer quando dá. Cara, meu pai contava a história que ele comia angu frito quando ele era moleque, sabe? Comia mortadela frita, era a base da alimentação dele. O cara morou no colégio interno com 6 anos de idade. 6 anos de idade, tem moleque branco sendo empurrado em carrinho por babá na Zona Sul. E eu tô falando porque eu vi isso quando eu fui no alergista 2 semanas atrás, um moleque grande, branco, de 5 anos, com fralda, sabe? Então, assim, tem crianças com 6 anos que estão vivendo vidas de reis nesse país. E tem crianças com 6 anos que estão no colégio interno, sem nenhum laço familiar, afetivo, moral, de construção da sua personalidade. Sabe? Eu tenho 30 anos, eu nunca ouvi meu pai contar uma história dele com o pai dele. Como que a gente vai julgar as escolhas desse cara? E eu não estou passando pano pro meu pai, não. Eu só estou querendo dizer que a história é muito mais ampla do que polícia e bandido. Vamos respeitar a subjetividade de cada um e vamos respeitar as dificuldades que é sobreviver na periferia. Que a periferia não vive, ela sobrevive nessa estrutura escrota que a gente tem. Perfeito, cara. Olha, Geraldo, você quer perguntar aí mais alguma coisa, cara? Não, cara, eu tô
Acho que só tem que passar isso aí pro povo ouvir, né? Não tem... É a questão que você falou da empatia, né? A pessoa tem que querer se colocar nesse lugar, né? Querer se colocar nesse lugar e relativizar as coisas, né? Cara, eu sou pai, tenho um filho de 5 e um de 3, e quando você contou agora sobre o seu pai, cara, eu confesso que deu um nó na garganta aqui, porque eu me solidarizo com ele, cara. Vocês sabem, conhece a história do Ney da Rocinha? Ney da Rocinha entrou no tráfico por causa de R$20 mil pra tratar a filha. Sim. Ele tinha um emprego bacaninha na net, tudo direitinho, uma vida de bosta, que dividia. Ele morava numa casa que dividia, que o banheiro era até coletivo, e entrou para pagar uma dívida de 20 mil que o Estado, que o traficante prestou para ele pagar o tratamento médico da filha. E aí o cara ficou durante 13 anos como chefe da maior favela do Rio de Janeiro, e construiu todo o patrimônio, construiu e toda a vivência construiu. E a gente parar a pensar o seguinte: se o Rio de Janeiro oferecesse uma saúde de qualidade para todos e todas, a filha do Ney teria se tratado num colégio, num hospital público, ele não teria contraído dívida, não teria entrado para o tráfico. E aí entra a questão seguinte: quando a gente fala em vítima da sociedade, e a galera fala, e a galera quer fazer aquele debate raso de pegar um genocida qualquer e falar, isso aqui é vítima da sociedade também. Não, é entender que se o Estado cumprisse com todo o seu papel, cumprisse com todas as suas demandas, muitas e muita gente não iria socorrer ao tráfico como mecanismo de subsistência. Isso é fato. Isso é fato. Aí você fala, mas depois que o Enem pagou os 20 mil, ele poderia ter saído. Cara, é um rolê muito fácil. Sair do tráfico, sair desse círculo do tráfico, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Seja porque assim, imagina, tu sai de uma estrutura que tu tá numa casa e divide um banheiro coletivo. De repente tu paga o tratamento médico da sua filha. De repente você começa a ter uma vida um pouco mais confortável. Você começa a ter uma casinha legal. Aí sua filha começa a estudar no colégio bom. É simples romper com isso, voltar àquela vida de bosta de antes? Seria simples, realmente? Para pensar. Mas não é nem isso, né? E o chefe que vai assumir depois? Vai deixar o Ney sair andando? Exatamente, isso que eu falei antes. Não é fácil sair desse... E eu sei porque eu vi isso dentro de casa. Não é simples você sair. Sabe, a galera que tá lá dentro, é todo um ciclo vicioso que age para que você não saia. E aí, também contar o seguinte, quando o cara sai, ele convive sistematicamente com a possibilidade de ser sequestrado pela polícia, sabe? Isso acontece muito. E aí não sou eu que estou falando, não, e não adianta me apontar o dedo, não. Porque quando Hélio Luz, que foi secretário de Segurança Pública de Polícia Civil no Rio de Janeiro, assumiu a Polícia Civil do Rio de Janeiro em 1997, ele falou a seguinte frase: a partir de agora, a DAS não sequestra mais. E a DAS é a Delegacia Antissequestro. Ela é famosa por sequestrar pessoas. A Delegacia Antissequestro da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, era famosa por sequestrar pessoas. E o chefe de Polícia Civil falou, a partir de agora, a DAS não sequestra mais. Então quem está falando aqui não é o Joel. Eu estou repetindo informações de fontes de segurança pública que eu li. E é isso. Os caras convivem com tudo esse tipo de violência. Então, você vai sair, você tem que estar preparado para cortar todos os vínculos com a sua família que tá ali naquele ambiente de periferia. Você não pode sair e continuar morando no morro, mano. Porque a polícia vai bater e vai te levar, mesmo que você não deva nada. Então você tem que cortar todos os vínculos, você tem que ir pra longe, você tem que se separar, você tem que construir uma nova vida. E ainda assim correr o risco da polícia alcançar naquele local, do Estado alcançar naquele local e te criminalizar, mesmo você não tendo mais nenhum vínculo. Então, assim, é um rolê muito mais profundo. A parada é muito mais complexa. E me incomoda muito o quanto esse debate é raso, sabe? E me incomoda muito, primeiro porque eu sou fruto dessa construção de sociedade na periferia. Então, assim, me incomoda muito porque me alcança esse debate. É muito triste pra mim ver isso. Que as pessoas não conseguem entender a parada. E aí você não precisa idolatrar meu pai, não, mano. Não tô pedindo ninguém pra tratar meu pai como herói, não. Ele é o meu herói. Ele é o meu herói. Não precisa ser o seu herói, não é herói de ninguém, não. Só preciso que a gente respeite a subjetividade da parada, faça um debate muito mais profundo pra que a gente tenha um debate sério, sabe, mano? Um debate sério. Porque, assim, quando a mina vem falar comigo sobre o episódio de machismo que ela vive, eu não vou responder com senso comum. Eu vou respeitar o que ela tá pondo e saber que aquilo que ela me passa é um pedaço
de um iceberg que a base, que a maior parte está debaixo da água, sabe qual é? Então isso que eu tô falando de tráfico de drogas, da lei de drogas, da favela, do tráfico, é a parte de cima do iceberg, a parte de baixo é muito mais profunda. Então vamos parar com esse discursozinho de que, mano, isso aí é tudo sementinha do mal, mano. Sementinha do mal, caralho, a galera tá fudida, a galera sobrevive, tá ligado? Então, assim, tipo, mano, vamos ter um respeito com quem tá morrendo, e morrendo de várias formas, sabe? O genocídio do povo negro é uma pauta real, é uma pauta histórica desse país, é uma pauta que nasce há muito tempo, e ela se reinventa, hoje com cárcere, hoje com a lei de drogas, hoje com auto de resistência, sabe qual é? Mas ela já foi com racismo, ela já foi com a escravidão, ela já foi com lei de vadiagem, ela já foi com várias, ela foi com fomento à imigração do branco. Então, assim, o genocídio do povo negro, ele se reinventa sistematicamente nesse país. O Brasil ainda não entendeu e não absorveu o negro como parte da sociedade. O Brasil que eu digo é o Brasil elitizado, o Brasil que manda, o Brasil que constrói as políticas públicas nesse país. É isso aí. Pô, Joey, que aula que você deu pra gente, cara. Eu fazia tempo que eu não tinha uma aula tão boa, cara. Obrigado. Tava muito bom, cara. Muito bom. Cara, eu fico feliz aí que eu consiga somar aí com o podcast de vocês, com esse debate, que a galera possa abrir um pouco os olhos e se interessar, sabe? Eu falo de segurança pública, que é a minha área de estudo, de trabalho, mas eu estou sempre tentando acompanhar outras pautas, as pautas de gênero, sobretudo, por mais que não me atinja diretamente, mas é uma parada que a gente tem que acompanhar para fazer um debate mais profundo. Então eu queria muito que a galera saísse. A gente sabe que a vida é fodida, todo mundo tá correndo para pagar boleto, para crescer na vida, para ter uma profissão minimamente digna. Mas, mano, vamos ler um jornal, sabe? Ler todas as notícias, não ser só parte de esporte, não ser só parte de TV, sabe? Se interessar pela opressão que tu não vive, se interessar por temas que não te alcançam. Porque, caraca, mano, não dá pra gente delegar a nossa vida a 513 deputados e 82 senadores, cara. O mundo, pra gente construir um país melhor, a gente precisa de mais do que 600 pessoas mandando nele, sabe? São uns 210 milhões de pessoas. A gente precisa de que as pessoas somem nesse debate. A sociedade civil organizada precisa participar desse debate. Porque senão, mano, só tem homem branco, hétero, empresário ditando as leis desse país. E aí a gente não vai avançar de modo algum nessa dinâmica de construção de relações sociais. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome, pra arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome, o abutre ronda ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda. Corpo, mente, alma, tipo Ayurveda. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama, tudo os drama turbo, sou um drama turbo. Conclama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana, é um recurso. É o mundo cão pra nós, perder não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem? Rio de nós sem teto. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Meu pior tinha razão. Ano passado morri, mas esse ano Figurinha premiada. Cara, eu fico feliz com o convite, sim, com esse espaço.
poder aprofundar o debate, poder levar o debate também do direito penal, da lei de drogas, da segurança pública para um público além do público do judiciário, para além das salas de faculdades e tudo mais, e para que a gente entenda, né, cara, que realmente qual é o problema dessa sociedade, e que a gente entenda que a nossa crise tem 519 anos, sabe, cara? A nossa crise não é de ontem, não é de 2016, não é de 2013. A gente não pode aceitar que a gente tenha 60 mil homicídios por ano. A guerra da Síria mata menos do que a gente em homicídio, sabe? A gente não pode aceitar que de cada 10 pessoas que a Polícia Militar do Rio de Janeiro mata, 7 são pretas. Isso não faz sentido. A gente não pode aceitar a quantidade de jovens negros que morrem a cada 22 minutos, a cada 23 minutos morre um jovem negro nesse país. Isso não pode ser natural. E para além, cara, a população branca tem que pensar que tudo isso influencia nesse contexto de insegurança, de violência, de caos que a gente vive, sabe? As coisas não estão perdidas aí no universo, sabe? Tudo dialoga com a construção dessa sociedade caótica que vivemos hoje. Então, assim, e acima de tudo, a gente entender que não se debate segurança pública sem debater enfrentamento ao racismo. Porque desde a polícia militar, desde a vítima que está na delegacia, prestando uma queixa. E eu já vi vários casos assim, em que é apresentado para ele várias fotos de pessoas negras e ela reconhece alguém por semelhança, sem ter certeza. E aí ela tem que entender que ela está destruindo uma vida, né? Ela está destruindo uma vida. Ela tem que ter certeza que aquele cara cometeu um crime antes de apontar ele como um criminoso. Porque a chance de ele ser condenado é muito grande. Então, assim, a gente tem que responsabilidade desde essa pessoa, passando pela polícia militar, com todo esse histórico, né, de que ela nasceu nesse quesito, nessa questão de proteção ao patrimônio, de o seu racismo ser baseado pelo racismo na sua atuação, e chegando ao sistema de justiça criminal, propriamente dito, né, das agências do MP e da magistratura, que é basicamente pessoas brancas, né, cara? A gente tem aí um sistema de justiça criminal que é feito de homens brancos e que vai ser executado por outros homens brancos contra as pessoas pretas, né? Então isso não vai dar certo em momento nenhum. Então falar de segurança pública é falar de combate ao racismo. As pautas dialogam entre si, porque assim, se a gente quer segurança pública, a gente quer segurança pública para todo mundo, mano. Só para um grupo não vai ser segurança pública, só vai fomentar a desigualdade social, e a desigualdade social é a mãe de todos esses crimes patrimoniais que aí estão, sabe qual é? Então é isso, a gente teria que o sistema de justiça criminal do jeito que existe não dá, tem que acabar. Eu falo isso com a maior propriedade do mundo, porque eu tô no meio desse inferno e eu queria muito acordar amanhã tendo que procurar uma nova profissão e que o sistema de justiça criminal parasse, acabasse, fosse reiniciado do zero, porque só assim a gente vai conseguir ter uma justiça minimamente digna de usar o nome que tem. E aí para a população, e aí eu queria deixar também só um finalzinho, assim, já caminhando mesmo, eu queria dizer para a população negra, para a população gay, para a população feminina, para esses grupos que estão ali fora do grupo hegemônico que constrói a cidade, é que eles entendam, cara, que o direito penal não é resposta às nossas demandas sociais. O direito penal não vai solucionar os nossos problemas enquanto minoria oprimida. Não vai, porque o direito penal não existe para isso. O direito existe para socorrer a uma elite, para a manutenção de direitos e privilégios de uma elite. A gente não pode esperar a solução do judiciário. O judiciário é o problema. É ele que relativiza a dor da mulher num crime de violência doméstica, é ele que relativiza a dor da mulher num crime sexual, é ele que relativiza a dor do negro num crime de racismo, e é ele que prende os nossos corpos nas cadeias desse país. Então, assim, o direito penal não nos socorre. Ele não é resposta para nossas dores. E a gente incentivar, de qualquer forma que seja, a movimentar a máquina no sistema de justiça criminal, é incentivar que nossos pares sejam atingidos de alguma forma ou de outra. Isso recai sobre a gente. Então, assim, galera, vamos reconstruir a forma de fazer justiça nesse país, porque o sistema de justiça criminal tem que acabar. Ele tem que acabar. Como diria o Fred no meme da internet, tem que acabar. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Joey, obrigado, cara. Mais uma vez te agradeço imensamente. Conte com a gente sempre, cara. Tamo junto. Valeu, bicho. Valeu, Geraldo. Prazer, brother. Foi animal, cara, o programa. Foi animal, cara. Ano passado eu morri, mas esse ano eu
dia da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós, faz essa por nós, te vejo no pódio. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.